Boa tarde, boa noite, bom dia. Nós teremos a primeira aula de história. Nosso tema é Iluminismo. Iluminismo nada mais é ou foi do que um movimento intelectual, ou seja, intelecto. Ele surge no século XVIII, entre então 1701 a 1800, no continente europeu, principalmente na França, um país da Europa. O que esse movimento pregava? O que eles defendiam? Maior liberdade econômica e política. O iluminismo também é chamado de século das luzes, esse movimento. Por quê? Porque a ideia de iluminar, de clarear, o aparecer novas ideias, o nascimento de novas ideias, tá? Então, o movimento iluminista também, o século XVIII também é chamado de século das luzes. Quais são as características desse movimento? Defendia o uso da razão sobre o uso da fé para entender e solucionar os problemas da sociedade. Muitas vezes utilizava-se as ideias da igreja para explicar determinadas situações. Eles defendiam o uso da razão, o uso da ciência, tá? Defesa também do conhecimento racional. Então, o conhecimento racional, uso da razão, para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Os iluministas, eles tinham o apoio da burguesia. Os filósofos, os pensadores iluministas tinham o apoio da pequena e da média, né, e da alta burguesia. Por quê? Porque eles defendiam a limitação dos privilégios do clero e da igreja e o uso da ciência para questionar as doutrinas religiosas. Mas por que eles tinham o apoio dos comerciantes? Porque eram os principais pagadores de impostos. Então, acabando com o absolutismo, né, a monarquia absolutista, acabaria também com essa exploração em cima dos burgueses. Eles criticavam o antigo regime devido ao mercantilismo, ao absolutismo monárquico e ao poder da igreja. O absolutismo monárquico, principalmente porque nós temos ali o rei, o monarca, né, a rainha, governando de maneira absoluta, a ideia, a vontade dela prevalecendo. Nós temos ali o desenho, a figura, e o que nós podemos observar aqui? O primeiro estado, a igreja, representada aqui o clero, essa linha azul aqui no gráfico, a fatia branca aqui desse gráfico era o segundo estado e toda a fatia vermelha o restante da população, que é o terceiro estado, a burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses. O pobre, desempregado, estava todo mundo aqui. O rico comerciante, o pequeno comerciante, estava todo mundo aqui. E era esse terceiro estado que pagava impostos para manter o luxo do primeiro e do segundo estado. Nós temos aqui do lado uma charge, onde nós temos aqui um senhor representando aqui o terceiro estado e carregando nas costas o clero e a nobreza, a igreja, né, e a nobreza. Então, era dessa maneira que acontecia e era essa a principal crítica dos iluministas. O iluminismo defendia a liberdade econômica, ou seja, a não intervenção do Estado na economia. Também defendia o antropocentrismo, que é o avanço da ciência, a busca do conhecimento, o estudo sobre a razão. Isso é desse jeito. Não, por quê? Então, a busca da ciência, né, e da razão sobre a ideia da fé e do eu acho. E o predomínio da burguesia e os seus ideais. Os principais filósofos, pensadores do pensamento iluminista e das ideias iluministas. Nós temos ali John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert e Adam Smith. Muitas vezes vocês acham que eles eram amigos, mas se você observar a data de nascimento e de falecimento deles, você vai ver que muitos, quando nasceram, outros já tinham até morrido. E outra coisa, eles não têm a mesma nacionalidade, não são dos mesmos países. As ideias se propagam, elas se espalham por outros lugares. John Locke, que é o primeiro lá da lista, é conhecido, considerado o pai do iluminismo. É um dos primeiros a defender essas ideias. E ele, John Locke, negava a ideia de que Deus tinha o poder sobre o destino dos homens e afirmava que a sociedade que moldava o ser humano para o bem ou para o mal.
Ele negava que fosse Deus que fizesse alguém bom ou ruim, mas que era a influência da sociedade que acabava fazendo a pessoa para o bem ou para o mal. Montesquieu fez parte também da primeira geração dos iluministas e ele defendia a ideia da divisão do governo em 3 poderes independentes. Lembra que eu falei aqui agora que o rei governava de modo absoluto, né, sozinho, único? E ele defendia que o governo deveria ser dividido em 3 poderes. O legislativo, que vai criar as leis, o executivo, que vai fazer com que essas leis sejam colocadas para serem obedecidas, e o judiciário, que vai julgar quem não obedece à lei. Hoje, por exemplo, é o maior símbolo da democracia. O legislativo, deputado federal, senador, faz a lei. O executivo, o presidente da República, ele assina e manda que a lei seja publicada para que as pessoas obedeçam. E se não obedecer? Então nós temos a justiça que vai julgar. A nível de município, de cidade, a nível de Vila Velha, por exemplo, o legislativo são os vereadores, que fazem as leis, o executivo é o prefeito, que assina e manda publicar a lei, e o judiciário é o que vai julgar caso a pessoa não obedeça à lei. As atividades sobre esse tema estão no site do Conectados de Vila Velha, Conectados da Vila. Acessem lá, façam. Até a próxima aula.